Guia Capixaba, com Giovana Duarte. Arrumando as malas para Santa Teresa. Giovana, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Vitória. Olha, Santa Teresa tem tanta coisa boa para fazer que a gente precisou de parte 2, né? Das diferentes opções de turismo. Foi, exatamente, a gente tem que dividir. No sábado passado, a gente falou sobre opções de turismo de aventura, turismo ecológico e turismo cultural em Santa Teresa. Já está no site, né, da CBN Vitória, o que nós falamos semana passada. E hoje a gente vai falar sobre opções de turismo religioso, turismo histórico e gastronômico. Que maravilha! Olha, todo mundo sabe, né, que Santa Teresa está despontando aí ao lado da região de Pedra Azul como um dos pontos de maior concentração de turistas nos finais de semana, né? Não precisa nem ser nas férias, não. É verdade. E opção não falta lá, gente. Não falta mesmo, tá? Se tem coisa para fazer, é em Santa Teresa. Excelente. A gente começa por qual turismo? Histórico, religioso ou gastronômico? Vamos começar pelo turismo religioso. Sempre tem, né? Turismo religioso, as pessoas gostam de visitar igrejas, principalmente quando são mais antigas. Eu destaco 3 em Santa Teresa. A primeira é a Capela de Nossa Senhora de Caravaggio, que fica no Circuito Caravaggio, depois da rampa de voo livre. É uma pequena capela de 1912, construída por imigrantes italianos, né? Tanto que a imagem que está lá veio da Itália, trazida pelos imigrantes. Que lindo. E além disso, tem um mirante com uma vista linda do vale, né? Que é a mesma vista da rampa do Caravaggio. Ela fica aberta diariamente das 8 às 17, mas teve gente relatando que nos últimos meses ela esteve fechada algumas vezes. Então, assim, é bom perguntar na hora que for para a rampa, tá bom, gente? Ótimo. Faz uma consulta antes. Uma consulta antes. A segunda opção é a famosa Igreja Matriz, né? Porque fica ali na entrada da Rua do Lazer. Do Lazer. Isso, ela foi construída em 1898 e depois em 1906 fizeram a construção atual, né? Como ela está hoje. E é uma arquitetura do século XX, né? Mais precisamente em 1906. E à noite ela é incrível. Não sei se você já viu, Fernanda, aquela Já, igreja. Ela é a cara de Santa Teresa, né? É a cara de Santa Teresa, é um dos cartões postais, né? Uhum. Lembrando também, gente, que para quem gosta, né, de participar, algumas missas são realizadas em italiano, tá bom? Só que a programação seja, né? A gente, no dia que eu vi, eu perguntei, eles me disseram o horário, que seria acho que 16 horas, se eu não me engano. E aí, sim, tem algumas missas que são realizadas em italiano, que é lindo, tá? Lindíssimo. Ela super dica, viu, gente? E a noite iluminada, ela é um encanto. É um encanto. Ela fica aberta também de 8 às 17 horas. Então, para quem gosta de ir no interior da igreja, ver, né, as imagens, visitar, fica essa dica. Da Igreja Matriz, a gente tem um templo também da comunidade luterana. Exatamente, que é um templo muito lindo, foi inaugurado em 1902 e ele fica na comunidade Serra dos Pregos. Essa comunidade fica a 19 quilômetros do centro da cidade. Essa igreja do templo da comunidade luterana tem uma página no Facebook chamada Comunidade Evangélica Luterana Serra dos Pregos. Então, para quem gosta de visitar, gente, é só entrar em contato com eles pela página do Facebook e agendar a visitação. Olha, Giovana, assim, Santa Teresa, né? A gente está falando ali de sede e também das adjacências. O que não falta realmente é a opção. E eu vou até dar um spoiler daqui, logo mais, às 11h30, eu vou conversar também com a secretária de Turismo de Viana. A gente está falando desse roteiro que é religioso e já vai ser lançado no Espírito Santo um roteiro jesuítico, viu? Eu conto esses detalhes logo mais às 11h30. Esse circuito de visitação da época ainda dos jesuítas. Que demais. Eu amo. Muito bom. E assim, isso fomenta a comunidade local, gera emprego, gera renda. Sim, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, né? É muito bom mesmo. E assim, gente, como é que eu vou... Turismo, né? Ele não fica só concentrado na região de Pedra Azul,
em Guarapari, não, a gente tem turismo em todo o Espírito Santo, então vale super a pena. E é por isso que a gente tem você aqui, para contar esses lugarzinhos incríveis. A gente falar do turismo histórico também, que é bem forte em Santa Teresa, que é a primeira cidade italiana, reconhecidamente italiana do Brasil, né, gente? Então, é turismo histórico lá. Isso mesmo, vamos começar então. Um dos lugares que eu mais gosto é a Casa Lambert, porque é uma construção de 1875, foi uma das primeiras construções da cidade de Santa Teresa e é tombada como patrimônio histórico estadual. Hoje lá tem uma Casa da Memória e é uma casa de 2 andares, tá, gente? Então tem assim, os quartos, os móveis, louças, tudo como era no começo, quando toda a imigração italiana chegou ali em Santa Teresa. Então vale super a pena. É uma construção em estuque, também conhecida como pau a pique, né? E do ladinho dela fica um pequeno santuário, que é uma capela, na frente não, em frente. É um pequeno santuário, né, que é uma capela de Nossa Senhora da Conceição, de 1899. Então, é 2 passeios em um. Então, vale super a pena, tá, gente, para conhecer. A gente paga para entrar? Paga. É um valor simbólico de R$2. Esse valor eu paguei em abril, tá? Abril de 2022. R$2. Lembrando que estudantes e idosos sempre pagam meia, tá, gente? Então, pagar R$1. E é simbólico mesmo, né, Gi? É simbólico. É para manutenção, né, gente? É preciso, sim, né? Quando não tem verba governamental, né, realmente precisa. Abre sexta, sábados e domingos e feriados de 8 às 11. Eles fazem uma pequena pausa de 30 às 15h30. Da Casa Lambert, a gente vai para o Museu da Cultura e da Imigração Italiana. Isso, que ficaria no centro da cidade, que conta a história da imigração italiana em Santa Teresa, né, que foi a primeira cidade, como eu falei, fundada por imigrantes italianos no Brasil. Esse espaço, ele é novo, gente, ele foi inaugurado no final de 2016 e ele ocupa o 2º piso da galeria que eu falei na semana passada, Galeria Virgínia. E ele tem utensílios usados no dia a dia das famílias pioneiras, tem moedores, roupas típicas, tem móveis, veículos lá, gente, tem motocicleta, máquina de escrever e de costura. Então, realmente, é um museu da história da cidade de Santa Teresa, é muito importante conhecer, tá? Esse museu também tem umas peças raras, tá? Que retratam a religiosidade e o papel dos franciscanos na educação da região. Eles, inclusive, fundaram a primeira escola de Santa Teresa. Funciona de quinta a domingo, de 9 a meio-dia. Também tem uma pequena pausa para almoço e volta 14 às 17 horas e também paga R$2, um valor simbólico. Ótimo. E é bom que você consegue visitar no final de semana, né? Porque eles funcionam também sábado e domingo. Funciona sábado e domingo, consegue sim. E lembrando que nesse mesmo prédio tem a Galeria Cultural, que eu falei no programa da semana passada, que tem artesanato, produtos do agroturismo, então é uma visitação completa. Você visita essa parte, sobe, visita o museu, então assim, vale super a pena, não deixem de visitar quando forem a Santa Teresa, tá bom? Fica na rua Ricardo Pasolini, número 246, no centro. E entre uma visita e outra, a gente tem que dar uma parada para gastronomia. Olha, eu vou te falar, lugar para ter gastronomia boa, a cidade de Santa Teresa, gente. Sério, sério, real. Não tem como, não tem como. É impossível você visitar tudo que tem e, vamos dizer, em um mês, tá? Porque tem muita opção, muita opção. Vou aqui fazer alguns destaques, tá bom, Fernanda? De onde você já esteve, já provou e aprovou. Exatamente. Vamos falar dos lugares que eu conheço, tá, gente? Então, Circuito Caravaggio, tá? Circuito Caravaggio ali, você tem restaurante italiano, você tem cervejaria, você tem casa de licor, entendeu? Então, assim, você pode passar o Circuito Caravaggio e ali aproveitar bastante. Eu indico o restaurante Romanha, que além de restaurante também é uma vinícola. Uma recomendação que eu dou é de levar repelente, tá?
que na última vez que eu fui, por ter muito verde, por ter água, tem muito mosquito. Então, levem repelente, não esqueçam, tá, gente? Dica sagrada essa daí. Anota aqui aí. Eu acho que para todo o circuito Caravaggio, viu? É bom você usar repelente. Levem. Até para as pousadas também de lá. Eu falo do restaurante porque foi uma coisa que me marcou muito, assim. Porque lá tem água, né? Então, realmente, lugares que tem muita água, né, gente, muito verde, realmente dá muito mosquito. Então, levem repelente. Também no circuito Caravaggio tem a cervejaria Três Santas, tem o Armazém Caravaggio, o Világio São Progno, onde eu comi, nunca vou esquecer, uma massa, foi um nhoque maravilhoso, delicioso, e a Casa dei Liquori, que é uma casa de licor, você ali experimenta os vários sabores e leva para casa, leva para presente, muito legal. Nossa, adorei. Voltando para o centro, tem muita opção na Rua de Lazer. A famosa Rua do Lazer, que tem tudo, todos os tipos de restaurantes, tem doceria, tem cafeteria, tem pub de rock, para você ter ideia, lá tem tudo, tá? Então, o Gioconda Restaurante, o Tia Manuela, que é uma comida portuguesa, o Fabrício, famosíssimo, Amor em Cake, que é uma doceria, o Bar Elite, Red Rock Pub e o Café Zanoni, que tem um quindim. Vocês não, se for para Santa Teresa e for para a Rua do Lazer, não deixem de passar no Café Zanoni, que tem o melhor quindim. Perfeito. Nossa, essa eu vou anotar. Anota, porque vale a pena, me conta depois. Além do que, gente, todos os estabelecimentos de Santa Teresa têm uma arquitetura diferente, tem uma decoração especial, assim, sabe? O chão antigo, tem fotos na parede dos meninos. É uma coisa muito fofa. Então, podem ir e, além de se deliciarem, olharem tudo que está em torno, que vale muito a pena. É um espetáculo para os olhos também. Isso aí. Bom, além das cantinas, das massas, dos doces, é a terra Exatamente. Também dos biscoitinhos. Os biscoitos, eu vou indicar os dois que eu conheço, tá, gente? Pode ter mais, mas eu vou dizer os dois, que o mais famoso de todos, que é o Clyde's Biscoitos, que é um estabelecimento lindíssimo, tem muito verde, lugar para tirar fotos. E também a Delícias da Diva, que também fica ali no começo de Santa Teresa. Eu gosto muito dos biscoitos da Delícias da Diva também. Seguindo o nosso roteiro, nós temos... Vamos falar de vinícolas. Eu vou falar de algumas vinícolas, tá, gente? Mas tem muito mais, tá bom? Eu vou indicar algumas, que é a Cantina Matiello, que fica logo na entrada também. Tem lugares instagramáveis para a gente tirar foto. Eles mostram toda a fabricação do vinho, como é que acontece. E ainda você tem degustação também. Então, Cantina Matiello, Vinícola Rasselli, Vinícola Ziviani, a Casa dos Espumantes, super conhecida, um lugar incrível, que além de espumante tem o famoso vinho de jabuticaba também, a Vinícola Labiata, Cantina Brau, e a Tabocas. Tabocas tem uma memória afetiva para mim, eu estive lá com a minha mãe, e os vinhos Tabocas, eles são premiados internacionalmente. Então Isso vale aí. a pena conhecer também. E vamos encerrar com outros estabelecimentos que tem pela cidade, ali perto da Praça Augusto Ruski, né, pela cidade toda, mas também que vale a pena conhecer. Restaurante Giardino, que além de uma comida maravilhosa, é lindíssimo. O Café House, que é espetacular. Cervejaria Terezense, Café 43 e a fábrica de chocolate Pepe, que quem não conhece, vá conhecer, que tem aquele tipo de chocolate Bean-to-Bean. Olha, o circuito, ele... Como? Pode falar, desculpa. A gente tem tanta opção, né, Fernanda, que a gente ficaria aqui horas falando de Santa Teresa. Ficaria horas falando de Santa Teresa. Santa Teresa tem um carinho especial, é a terra da minha família também. Meu avô já teve alambique na região do Vale do Canaã. Então, assim, é uma região que eu sou apaixonada. E tem muito o que fazer mesmo. E cada vez mais desponta, né, com a gastronomia diferenciada, requintada. Esse circuito de vinícolas também é muito interessante. Vale a pena se programar. Tem programação para adulto, tem programação para criança, para família, não é mesmo?
Sim, e lembrando também, gente, que o povo de Santa Teresa recebe muito bem, eu amo, tá? Um atendimento muito bom, ótimas pousadas, ótimos hotéis, já fiquei em algumas lá, mas realmente, tá? Opções de hospedagem, tem opções de gastronomia, de passeios. Visite Santa Teresa que você não vai se arrepender. Isso aí. Ó, o Gerson está pedindo uma última dica nossa. O Giardino, ele fica na entrada ou na saída de Santa Teresa? O Giardino, ele fica em frente à Praça Augusto Ruschi. Fica bem em frente. Praça Ok. Augusto Ruschi, ali no centro da cidade. Muito bom. Em frente ao museu também. Não, fica em frente... Não, a Praça Augusto Ruschi, ela fica atrás da Rua do Lazer. Assim, então ótima referência, Gerson. Atrás da Rua de Lazer, tá tudo ali no centrinho. Tentando se localizar, ruim de localização, mas lembrando assim a localização por ali. Então, para você ter ideia, eu já saí do Giardino e fui tomar café na Rua do Lazer andando. Então, assim, você ainda consegue fazer tudo a pé. Excelente. Ó, passeamos mais uma vez por Santa Teresa, desta vez com as dicas de turismo religioso histórico, e a gente não podia deixar de pensar e fechar com a gastronomia, com toda a interferência e a cultura italiana, né, sobre a população. Primeira cidade da imigração italiana no Brasil, passando por aqui hoje. Giovana, Exatamente. Tudo de bom. Te espero Obrigada, no próximo Fernanda. sábado com mais um destaque. Um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes da CBN Vitória.